Pergunta para o seu irmão: você é filho de Deus? Pastor, todo mundo é filho de Deus. É interessante você falar isso, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a todos que o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que me torna filho de Deus é eu receber Jesus como meu Senhor e como Salvador da minha vida. Amém, querido? Porque todos somos criação de Deus, amém? A Bíblia fala isso. Todos somos criação de Deus, mas filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Senhor. É aquele que reconhece Jesus como Cristo, aquele que havia de vir. Quem está entendendo até aqui, diga amém? Então você é filho de Deus, você tem o poder de filho, diga graças a Deus. Mateus capítulo 3, versículo 17. Se você tem dificuldade para abrir a Bíblia, não fica constrangido, anote o versículo para você estudar em casa. Eu tenho muitas coisas para falar, então eu não posso demorar aqui. Mateus capítulo 3, versículo 17 diz: e do céu veio uma voz que disse, Mateus 3,17: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Esse texto fala de quando Jesus, ele desceu às águas. Jesus foi batizado nas águas. Você sabia disso? Você sabia que Jesus, quando ele nasceu, ele não foi batizado quando criança? Jesus não foi batizado quando ele era criança. Se você ler a Bíblia, quando ele era apenas um bebê, José e Maria levaram ele até o templo para que o sacerdote o consagrasse. Mas ele só se batizou aos seus 30 anos. Amém, queridos? Pastor, mas por que ele não se batizou? Por que não batizaram ele quando ele era criança? Porque o batismo que Jesus desceu às águas, o batismo bíblico, a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado. Para você ser batizado, você precisa crer, porque a salvação é individual. Amém, queridos? Mas aqui eu queria agora chamar sua atenção e perguntar para você: mas por que Jesus se batizou? Porque nós sabemos que o batismo é para a remissão de pecados, mas Jesus não tinha pecado. Por que Jesus então se batizou? Que língua é essa, gente? É japonês? Hein? Por que Jesus desceu às águas? Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, amém? Sintam-se à vontade aqui na casa de Deus, amém? Fique à vontade, amém? Por que Jesus desceu às águas? 100% homem, 100% Deus, também. Mas principalmente, ele desce às águas por quê? Lembra, quando ele vai para as águas do Jordão, João Batista olha para ele, primo de Jesus, olha para ele e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E te dá bem, querido, quando Jesus chega para João e fala, ó, você vai ter que batizar, João não queria batizar Jesus. Ele falou, quem sou eu? Eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Quem sou eu para te batizar? É você que tem que batizar a mim. Aí Jesus diz assim, você vai me batizar para que se cumpra as Escrituras. Irmãos, presta atenção. Se Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, ele se sujeitou à palavra, quem é você e quem sou eu para não me sujeitar à palavra de Deus? Ele se sujeitou à palavra. Pastor, eu ainda não desci as águas. Talvez é porque você ainda não entendeu que o batismo nas águas faz parte do processo da sua salvação. Pastor, mas e aquelas pessoas que morrem e não desceram as águas? Lembra do ladrão na cruz? Será que deu tempo para ele batizar? Joga água na cruz, joga. Hein? Deu tempo ou não? Não. Mas querido, a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. E apenas aquele que não crê que será condenado. O principal é crer. E ele creu. Ele tanto creu que ele diz, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Jesus disse, ainda hoje você vai estar comigo. Querido, entenda bem. O batismo é necessário
Pastor, mas por que eu tenho que batizar? Eu já me batizei, querido. Você precisa buscar a Bíblia. Olha, posso falar para você? Fuja da religião evangélica. Pastor, fuja da religião evangélica. E fuja de todas as religiões. Busque o evangelho vivo de Jesus. Porque religião é o homem tentando chegar até Deus. E o evangelho é Deus descendo e alcançando os homens. Entenda bem, vamos buscar a palavra de Deus. Jesus se submeteu à palavra. Se ele se submeteu, nós também temos que nos submeter. Amém, querido? E no momento que ele desce as águas, a Santíssima Trindade fica evidente. O Filho descendo as águas, se submetendo à palavra. O Espírito Santo vem em forma de uma pomba. E o céu se abre e a voz do Pai vem dizendo: esse é o meu Filho amado, a quem me compraz. Oh, aleluia. Querido, presta atenção. Não basta só ser filho. A tradução que eu separei para ler é a tradução da linguagem de hoje, que diz: esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Que me dá muito prazer. Não adianta só você ser filho. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você, como filho de Deus, tem dado alegria para o seu pai ou tem dado tristeza? Quantos têm filhos aqui? Seja sincero. Existe algo que alegra mais o coração de um pai do que um filho obediente, do que um filho que honra? Não existe. Querido, a maior posição é de filho, mas não adianta só ser filho. Eu preciso ser um filho que dá alegria para Deus. Nós somos templos do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo habita em nós, amém? Ele conhece os nossos pensamentos e conhece o nosso coração, amém? Ele sonda até as intenções do nosso coração, amém? Ele está 24 horas conosco, aleluia por isso, amém? E a pergunta é: estamos dando alegria para ele? Por quê? Por que Deus fala para ele: esse é o meu filho amado, a quem me compraz? Jesus estava começando ainda o ministério dele. Por que ele fala isso? Porque não há nada que alegra mais o coração de Deus do que alguém que se sujeita completamente, inteiramente, 100% à palavra dele. É se sujeitar à palavra. Esse é o meu filho amado. Não adianta. A maior posição é filho, mas não adianta só ser filho. Eu tenho que ser um filho que dou alegria para o meu pai. E a maior alegria é que você obedeça a sua palavra e viva a palavra dele. Diga graças a Deus. Isaías capítulo 54. Isaías 54:3. Você que tem filhos, eu quero lançar uma profecia sobre a tua casa agora, em nome de Jesus. Eu quero lançar uma palavra profética sobre os teus filhos. Olha o que a Bíblia diz aqui. Isaías capítulo 54, versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Pastor, me ajuda. Pede ajuda aí pro vizinho aí. Isaías 54:13 diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Talvez a sua tradução diz: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Mas olha o que diz aqui: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra será verdade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todos os teus filhos, não importa a idade deles. Os seus filhos vão ser discípulos do Senhor Jesus. E a paz deles, querido, nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão caótico, onde tanta gente tem falta de paz, os teus filhos e os meus filhos, eu falo sobre a vida do Felipe, da Gabriela, eu falo sobre os meus sobrinhos, eu falo sobre todos dessa igreja. Os teus filhos vão ter abundância de paz, porque paz não é um sentimento, paz é uma pessoa, paz é Jesus presente na tua vida, acalmando todas as tempestades. Isso aqui é tremendo, querido. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Aqui nós passamos por uma outra fase. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é o milagre do novo nascimento. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é o milagre da salvação. É a pessoa nascer de novo. É ela sair do reino das trevas e ir para o reino da luz. Ele se tornou filho.
E agora ele quer, apaixonado pelo seu pai, dá muita alegria para ele, e por isso ele se submete, ele mergulha, ele se interessa por conhecer a vontade, o coração, a mente de Deus, e começa a buscar agradar ele. Mas querido, entenda bem, por muitos anos eu fui criado numa cultura religiosa, que o ápice da vida cristã era tirar a pessoa do mundo e trazer ela para a igreja. Vamos ganhar almas, vamos ganhar almas. Eu até digo para você que a nossa igreja aqui, a FAD, precisa despertar mais para isso. Irmão, você deveria amanhã, quando acordar, a primeira coisa que você deveria dizer é assim: ô Espírito Santo, essa semana quem nós vamos alcançar? A quem que você vai me enviar? Porque eu tenho fé em nome de Jesus. Se você começar a fazer isso toda semana, eu duvido, se vai ter um domingo nesse ano que você não traga alguém aqui para ser cheio do Espírito Santo, para receber palavra de Deus. Mas muitas vezes nós estamos com o rei na barriga, ao invés de estar com o rei no coração. Porque a verdadeira salvação é quando eu sou salvo e o meu desejo é ver todos os outros sendo também. Querido, olha, eu vivi num sistema religioso que o ápice da vida cristã era a salvação. Vamos ganhar as pessoas para Jesus. Então nós íamos lá, vamos evangelizar, e evangeliza, e fala de Jesus. A pessoa abre o coração: eu quero Jesus, ore por mim, eu quero ser salvo, eu reconheço que eu sou um pecador. E nós orávamos por ele. Você vai começar a frequentar os cultos. Qual que é o próximo passo, pastor? O próximo passo é o batismo nas águas. Faz parte do processo da salvação. É no batismo que o velho homem é sepultado e o novo homem ele nasce, homem e mulher. Ele descia as águas. Pastor, qual que é o próximo passo? Agora eu vou ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo você já tem, porque foi ele que te convenceu do pecado. Mas agora que você seja cheio do Espírito Santo. Aí a pessoa vai lá e começa a buscar, e ela é cheia do Espírito Santo, começa a falar em outras línguas, desenvolve uma intimidade com Deus. E agora? Irmão, agora é só sentar aí na cadeirinha da igreja e esperar Jesus voltar. É aí que nós estamos perdendo, porque a obra de Deus não para depois que eu me converto, que eu desço as águas e sou cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, lá em Atos Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E depois de ser revestido de poder, o que será da minha vida? E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, e em toda a Judeia, e até os confins da terra. Irmãos, você é cheio do Espírito Santo, porque isso é uma capacidade de Deus entrando na tua vida para fazer a obra do Senhor, para alcançar outras vidas. Querido, essa palavra, ela revela algo que Deus tem para nós. Deus quer ter filhos, mas filhos discípulos. Amém, queridos? Preste atenção no que eu quero ler para você, antes de nós abrirmos a Bíblia em outra parte. A palavra discípulo se refere a um estudante ou aprendiz. Nos dias de Jesus, os discípulos seguiam seu rabi, que significa mestre, para onde ele fosse, aprendendo com seu ensino e sendo instruído a fazer o que ele fizesse. Basicamente, o discípulo é um seguidor, mas é preciso entender esse termo seguidor de forma literal. Tornar-se um discípulo de Jesus consiste simplesmente em obedecer o seu chamado para segui-lo. Diga graças a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 10. Lucas capítulo 6. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Você é filho de Deus? Você entregou sua vida a Ele? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, amém? Pastor, e agora? Querido, seja um discípulo. Seja filho, mas seja um discípulo. Um aprendiz. Siga os passos dele, é isso que ele quer. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 6, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre.
o discípulo não está acima do seu mestre. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Mas todo aquele, porém, que for bem instruído, bem preparado, bem formado, será como o seu mestre. Querido, acrescenta algo na tua vida cristã que talvez você ainda não entendeu. Depois de você ser alcançado por Jesus, depois de você entregar a sua vida a Ele, depois de você se submeter à palavra e descer as águas do batismo, e buscar esse revestimento, esse transbordar do Espírito Santo na tua vida, querido, preste atenção, o próximo nível é ser como Jesus. Que isso, pastor? Foi por isso que ele disse, Jesus ele não levou uma cruz, e nessa cruz ele levou os nossos pecados, sim ou não? Mas ele diz, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser me acompanhar, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo e siga-me. Querido, Jesus veio ao mundo para mostrar qual é o modelo do ser humano, como deveria ser um homem se o pecado não tivesse entrado no mundo. Jesus é o nosso modelo. Você pode ter muitos exemplos, mas o modelo é Cristo. Eu quero ser um exemplo para você, mas nunca me olhe como modelo, porque eu não sou modelo, eu tenho que ser exemplo, como você também. Você não é modelo, você é exemplo. O modelo é Jesus, é a Ele que nós temos que imitar, é a Ele que nós temos que procurar ser iguais. Diga graças a Deus. É isso que está escrito aqui. O discípulo não pode, o discípulo não está acima do mestre, mas se ele for bem instruído, ele será como o seu mestre. Essa sempre foi a vontade do Pai, que tivesse uma grande família, onde Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos. Querido, essa é a vontade de Deus, que as pessoas da sua casa, quando olharem para você, vejam Jesus. Que as pessoas do seu trabalho, quando olharem para você, vejam Jesus. Que as pessoas da sua rua, da sua cidade, do seu estado, do seu país, quando olharem para você, quando eles começarem a conviver com você, eles percebam algo diferente em você. Eles percebam o seu caráter diferente. Eles percebam que você é diferente. Por quê? Porque você já não é mais como as pessoas desse mundo. Você se tornou como Jesus. O alvo de Deus para a sua vida e para a minha é que nós possamos ser como Jesus. Pastor, é impossível ser como Jesus. Não é não. Eu vou provar para vocês. João capítulo 14, versículo 12. Evangelho de João 14, 12 diz assim. E essas palavras foram o próprio Jesus que disse. João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmão, Jesus está falando assim, ó. Quem crê em mim? Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus, diga amém. Diga, eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Então essa palavra é para você. Jesus está dizendo, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as minhas obras, as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, fala a verdade. Se ele dissesse só que nós faríamos as obras que ele fez, já seria suficiente. Mas ele está dizendo assim, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. E sabe por que ele afirma isso? Porque ele diz assim, porque eu estou indo para junto do Pai. Por que ele disse que ia para junto do Pai? Porque se ele não fosse, não poderia vir o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Agora, aquele Jesus que foi, ele volta em Espírito, ele habita dentro de cada um de você, cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós. O poder do Espírito Santo está em nós. Querido, você sabia que todo o poder para curar habita dentro de você? Você acredita que todo poder para libertar habita dentro de você? A pessoa do Espírito Santo habita em você. Meu Deus do céu, irmão, você está entendendo, meu Deus? Jesus, vocês estão entendendo ou não? O poder de Deus está em mim. Quando você abrir a boca, a Bíblia diz que aquele que cresce nele, rios de águas vivas fluirão de você.
Aleluia! Ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo. Nós somos pequenos Cristos. É isso que ele queria. Que agora o corpo dele não mais iria limitar o poder de Deus. Porque agora o Espírito Santo está em nós. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Quem está entendendo? Marcos capítulo 11, versículo 12. Pastor, mas o senhor abre muito a Bíblia. Querido, aqui é uma igreja, não é padaria. Já foi padaria. Mas aqui é uma igreja. Aqui abre a Bíblia. Aqui é igreja. Aqui não é padaria. Tem que abrir a Bíblia mesmo. Amém, querido? Aliás, se você não tem a Bíblia, você está errado. Porque a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, queridos. É o manual do fabricante, amém? Marcos 11, 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, quem teve fome? Mas Jesus tinha fome? Tinha? Jesus tinha fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Por que Jesus, ele vendo a figueira de longe, ele foi até ela, a Bíblia diz, para ver se achava frutos. Porque quando eu vou ler isso aqui para você daqui a pouco. Quando Jesus vem ao mundo, para ele assumir o nosso lugar, porque foi por nós que ele morreu naquela cruz. A Bíblia diz que Jesus riscou a cédula que era contra nós. O homem, a humanidade tinha uma dívida de pecado por conta do primeiro Adão. Mas por que Jesus, ele veio a esse mundo para tomar o nosso lugar, para nos fazer voltar a ter comunhão com Deus? Para ele tomar o nosso lugar, ele tinha que ser como um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Ele não poderia vir como Deus, ele teria que vir como homem. E ele abriu mão, eu vou ler isso com você, de parte da divindade dele. E uma parte da divindade que ele abriu mão era a onisciência. Tudo que ele sabia era porque o Pai revelava a ele. Mas como Deus, ele não era onisciente. Por isso que a Bíblia está dizendo que ele, vendo de longe, foi lá ver de perto se tinha. Porque se ele fosse onisciente, ele de longe saberia. Quem pegou? Quem pegou, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Oh, Jesus. Então, presta atenção. Ele foi ver de perto porque ele não era onisciente. Outra parte da divindade que ele teve que abrir mão: ele não era onipresente. Ele estava preso num corpo humano. Por isso que ele diz: eu vou... quem crer em mim vai fazer obras iguais às minhas e maiores, porque eu estou indo para o Pai. Mas por que você tem que ir para a gente conseguir fazer? Porque eu agora, vocês estão me vendo assim, mas quando eu partir, e quando vier outro Consolador, nós vamos passar a morar dentro de vocês. E o poder que faz todas essas coisas aqui vai estar dentro de vocês. Aleluia. Jesus então olha aquela figueira, não tem fruto, ele vai ensinar os discípulos: nunca mais alguém coma fruto de ti, amaldiçoa a figueira. Irmãos, recebe essa palavra que eu vou dizer para você. Tudo aquilo que você, pela palavra, identificar que não é de Deus na tua vida, no nome de Jesus você pode repreender esse mal. Tudo aquilo que é fora daquilo que a Bíblia ensina, você não tem que aceitar o mal na sua vida. Amém, queridos? Mas há uma coisa, né? Quando eu era criança, tinha uma piada que a gente contava. Pastor, você vai contar piada no altar? Não, calma, deixa eu explicar. Não atira a primeira pedra não, peraí. Lembra? Por que o cachorro entrou na igreja? Essa é tão velha, irmão, vocês não sabem. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Presta atenção.
Todo o mal que se levantar, você pode, em nome de Jesus, repreender. Mas às vezes tem alguns males que somos nós que abrimos a porta para eles. E aí, meu irmão, se você está abrindo a porta para o diabo entrar na tua vida, toma juízo. E fecha as brechas da sua vida. Porque a tua vida não é lugar de demônio, não. A tua vida é lugar do Senhor Jesus, do Espírito Santo. A tua mente não é palco de Satanás. A tua mente é lugar do Espírito Santo. Vigia nisso aí. Fala para o seu irmão, vigia. Jesus vai lá e amaldiçoa a figueira. O que os discípulos prestando atenção? Sabe uma coisa que Deus me falou hoje também? Quem está ligado com Deus, Deus ensina muitas vezes, fora do contexto aqui do culto, em situações cotidianas, o Espírito Santo ensina as coisas para a gente. Vocês entenderam ou não? No dia a dia, se você tiver atento à voz de Deus, Deus te ensina. E Jesus estava ensinando. Pula para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende, vamos ler todo mundo bem alto agora. Tende fé em Deus. Leiam todos comigo, bem alto. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Diga glória a Deus. Jesus amaldiçoou a figueira. Os discípulos viram. Passou uns dias, eles estão passando por aquele mesmo local. Pedro, que era um camarada atento. Fala para o irmão do seu lado, diga: não dorme não, irmão. Tem que ficar atento. Pedro, que era atento, ele: opa, lá, Jesus, a figueira que você amaldiçoou secou. Não é que secou mesmo? Diga: Deus é poderoso. Irmãos, tem coisa na sua vida que você não deveria se assustar. Porque se você vive uma intimidade com um pai que é poderoso, você tem que se acostumar de ver coisas grandes acontecer na sua vida. Porque ele é grande, irmão, ele é poderoso. Mas Pedro, ele fala: Jesus, secou. Aí Jesus vem e diz assim, olha o que Jesus falou, você acabou de ler aí. Tende fé em Deus. Porque em verdade, verdade vos digo, que se vocês virarem para essa figueira e dizer para ela: nunca mais coma fruto de ti alguém, e seque até a raiz, ela vai se secar. Foi isso que Jesus falou? Irmão, para de pensar em churrasco, pipoca, essas coisas. Fantástico, vamos concentrar aqui. Olha para mim aqui, foi isso que ele falou? O que ele falou? Falar com o monte. Presta atenção, a revelação. Olha a revelação de Deus aqui. Fica atento. Jesus, ele amaldiçoou a figueira, mas quando ele vai ensinar para os discípulos que eles poderiam fazer também, Jesus sobe o nível e diz: você não vai amaldiçoar só figueira não. Você não vai ver só coisas pequenas não. Você pode crer para coisas grandes, que o meu poder vai operar sobre coisas grandes também. Irmãos, Jesus, ele quer que você cresça em fé, em relacionamento, em confiança nele, para que coisas grandes aconteçam na sua vida e através da sua vida. Foi isso que ele disse para eles. Ele poderia dizer assim: olha, se vocês amaldiçoar qualquer árvore, vai acontecer. Mas ele sai do patamar de árvore e vai para montanhas e diz: se você tiver fé, não é só figueira que vai secar não, serão montes que vão cair. Irmãos, isso é muito forte. Toma posse disso para a sua vida, querido. Toma posse disso para a sua vida. Jesus tem uma expectativa de ver você voando mais alto, querido. Quem é pai aqui, mãe? Quem é pai e mãe? Seja sincero. Eu sou pai. Sabe qual é o meu maior sonho? Que o meu filho seja infinitamente melhor do que eu.
Sabe qual que é o meu maior sonho? Que o meu filho voe muito mais alto do que eu. Sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida? Que você viva experiências poderosas, coisas tremendas com o Pai. Amém, queridos? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, do 5 a 8 diz assim: seja a atitude, diga atitude, diga mais alto, atitude, atitude, atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Talvez a sua tradução diz que tenhamos o mesmo sentimento. Qual foi o sentimento de Jesus? Ele se esvaziou, sendo Deus, ele se esvaziou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que às vezes Deus não pode encher você? É porque você já está cheio de si mesmo. Você sabe por que Deus não pode encher você? É porque você já está cheio de si mesmo. E Deus não pode encher um lugar que já está cheio. Hoje é noite de você se esvaziar de si mesmo, se esvaziar das más experiências, se esvaziar das bagagens que você trouxe até aqui. E querido, isso aqui não é o Rocha, isso aqui não é o Felipe, isso aqui não é a Fade. Deus quer que você se esvazie para que Ele possa te encher de vinho novo, para que Ele possa te encher de algo novo. Querido, a Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O problema é que às vezes tem coisas na sua vida que você não quer se esvaziar, você não quer se desfazer delas, e aquilo que Deus tem para você, infelizmente não pode chegar. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Oh meu Deus, irmãos, olha para mim aqui, olha para mim, todo mundo, olha aqui para mim. Sabe qual é a marca de alguém que quer ser igual a Jesus? Servir as pessoas. Querido, preste atenção. Sabe quando que você vai começar a parecer com Jesus? É quando você parar de pensar em si mesmo e começar a pensar nos outros. É quando você começar a se importar mais com as pessoas do que consigo mesmo. Aí você vai se aproximar. Você sabe quando que eu me aproximo mais do caráter de Deus? É quando eu tenho coragem de me esvaziar para servir as pessoas. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi fiel até o fim. Você sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse? Ser fiel. Jesus do céu. Vamos ler a Bíblia, Jesus. Vamos parar de ver um pouco de televisão. Vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. É até o último minuto, querido. É fiel a Deus. Diga graças a Deus. Já estamos terminando. Mateus capítulo 14. Filhos e discípulos do Senhor. Não queira só ser filho. Seja um filho que segue os passos do seu pai. Seja um filho que quer ser igual ao seu pai. Você sabe qual é o meu maior alvo? Eu quero ser como Jesus. Sabe o que Jesus falou uma vez? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que Jesus fez uma vez? Jesus foi convidado para um jantar especial. Aí quando ele chega na casa, era um costume da época, não tinha asfalto, né, pessoal? E o pessoal não andava de Nike, né, o Gilberto, né?
povo não andava de Nike, não tinha sandália Nike naquela época. Então era todo mundo, na maioria das vezes, aquelas sandálias de couro, não era isso? Então o mais comum que acontecia era o quê? Os pés ficarem o quê? Empoeirados. Aí era normal isso. Quando você chegava na casa de alguém, na maioria das vezes alguém que tinha uma condição melhor para ter um escravo ficava atrás da porta, ajoelhado, com água, bacia e toalha, e as pessoas vinham, lavavam os pés, enxugava, ele limpava as sandálias e a pessoa passava para dentro da casa. Jesus estava no jantar e de repente ele percebe que ninguém tinha lavado os pés. E Jesus sai do lugar de destaque dele, dobra os joelhos, pega a toalha e se enrola e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos e os convidados que estavam naquela casa. Tem gente que acha que Jesus só lavou os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés de todos que estavam na casa, porque essa era a prática, esse era o costume normal. E sabe o que é mais legal? Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que ele ia trair. Você sabe quando você vai se aproximar do caráter de Deus? Não é quando você fazer o bem só para quem na sua mente e julgamento merece. É quando você fazer o bem para todos, até para aqueles que não merecem. Você está disposto a lavar os pés do seu inimigo? Você está disposto a lavar os pés daquele seu familiar que te persegue, que fala mal de você? Eu quero arrancar o pé dele fora, pastor. Pior que Deus sabe. Deus sabe. E é por isso que você não está aparecendo com Jesus, você está aparecendo com o diabo. Porque o diabo é que vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Não se ofende comigo não, hein? Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu sei que você já ouviu essa mensagem várias vezes, mas hoje tem algo novo aqui. Mas a primeira coisa que eu tenho que observar: você já reparou como que nós seres humanos, nós temos uma facilidade de só olhar aquilo que dá errado, de só olhar o defeito dos outros? Cadê os casais que estão aqui hoje? Se eu perguntasse para você, irmã, por favor, querida, cite 10 qualidades do seu marido. 10, pastor? 10? Menos. Mas se eu falar para você assim, fale 10 defeitos dele, só 10? Irmãos, todo mundo mete o pau no Pedro, é verdade ou não é? Porque o Pedro, ele andou, pastor, né? Até parece que é difícil andar nas águas. Outro dia eu andei lá em Ubatuba. Ele andou nas águas, mas ele afundou. E não sei o que tem. Irmãos, a Bíblia diz, Paulo escreve dizendo assim: examinai tudo e retém o que é bom. Cuidado, querido, se você é o tipo de pessoa que só sabe ver o lado ruim das coisas e das pessoas. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva.
Tem gente que só sabe ver o problema, só sabe ver os defeitos, só sabe ver as dificuldades dos outros. Pedro afundou? Afundou. Mas Pedro não voltou nadando para o barco não. Pedro voltou andando sobre as águas. Você está entendendo? Pedro voltou andando. Mas o que eu queria te chamar a atenção é o seguinte. Jesus vem andando sobre as águas para socorrer os discípulos. Alta madrugada. Os discípulos, só tinha homem naquele barco. E homem é metido de ser machão, não é verdade? Não é? Quando viram Jesus, entraram em pânico. Jesus falou: calma, coragem, tem de bom ânimo, sou eu. De quem partiu? Senhor, se é o Senhor, deixa eu andar sobre as águas. De quem que partiu? De quem que partiu? Quem falou: Senhor, deixa eu ir? Foi Pedro, irmão. Posso falar uma coisa para você? Tem que partir de você querer viver uma vida sobrenatural com Deus. Tem que partir de você querer viver coisas sobrenaturais com Deus. Tinha quantos lá? Vários. Tinham vários discípulos lá, mas só Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, então deixa eu ir. Eu tenho certeza que se o Tomezão estava naquele barco, você é louco, mano, pirou o cabeção, tu vai morrer. Fica quietinho aí, porque se você está acostumado a viver uma vida natural, eu quero viver coisas sobrenaturais. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Esses dias eu estou revoltado comigo mesmo. Que isso? Vamos orar pro pastor? Não ora não, que essa revolta aqui não é do diabo não. Irmão, eu não aceito ser igual. Eu não aceito permanecer no mesmo nível de intimidade com Deus. Eu não aceito viver no mesmo nível de fé. Se existem águas mais profundas, e existem, eu quero mergulhar nelas. Porque se ele disse que se você crer, você vai fazer as minhas obras e maiores, então eu quero, querido. Eu quero viver esse evangelho, porque se a Bíblia é a verdade, então, querido, se alguém se dedicar a mergulhar em Deus, na intimidade, na palavra, em responder essas palavras, com a sua vida, ele vai viver coisas que ninguém está vivendo. Sabe qual é o problema? Sabe por que você está há tanto tempo andando com Deus e talvez você vive as mesmas coisas? É porque você tem feito as mesmas coisas. Se você começar a mudar o seu jeito de andar com Deus, e ir mais profundo, mais íntimo, mais profundo, você vai começar a ver coisas que ninguém está vendo. Partiu de Pedro, irmão. Deixa eu ir, eu quero. Irmãos, o problema é que nem todo mundo quer. Sabe por quê? Porque para viver uma vida sobrenatural, você tem que sair da tua zona de conforto. Você tem que sair do seu barquinho. Tem gente, irmão, que parece que idolatra o barquinho dele. Vamos fazer dessa bateria aqui o barquinho. Ai, meu barquinho. Ai, Jesus. Glória a Deus. Aceitei Jesus. Aleluia. Desci as águas. Aleluias. Ai, tá bom demais. Agora eu vou todo dia sentar naquela cadeira da igreja e ficar lá, igual um passarinho com a bocona aberta, dizendo: pastor, manda pão, pastor, manda pão. E quero encher, ficar bem cheio de revelação, para ficar sentado em casa sem fazer nada. Irmãos, presta atenção. Eu não sei você, mas eu quero viver coisas sobrenaturais com Deus. Eu quero. Olha o que a Bíblia diz aqui. Primeira carta de João, e esse é o último versículo que eu leio. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. E eu quero que você fique de pé, por favor. Vamos ler esse versículo de pé. Partiu de Pedro. Eu quero andar sobre as águas.
Deixe-me andar sobre as águas. Deixe-me sair dessa visão natural, dessa vida altamente terrena, e deixa eu experimentar coisas sobrenaturais. Você sabia que esse mesmo Pedro que andou sobre as águas, você sabia que esse mesmo Pedro que negou a Jesus, depois de ser cheio do Espírito Santo, as pessoas passavam na sombra dele e eram curadas? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aonde está o Pedro, Elias, Eliseu, João, Davi? Eles já partiram no Senhor. Deus quer usar Diego, Deus quer usar Guilherme, Deus quer usar Bruno, Deus quer usar, querido, Ana Lauro, Deus quer usar Arnaldo, Deus quer usar Guilherme. Deus quer você, querido. Ele quer fluir através da sua vida. Olha o que a Bíblia diz, 1 de João 2,6. Vocês vão ler, eu não vou ler não. Mas tem que ler alto, com voz de vencedor. Vai. Mais alto, todo mundo junto. Mais alto. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Também deve andar como ele andou. Irmãos, em nome de Jesus eu quero isso para a minha vida. Um dos maiores pregadores da história, D.L. Moody, ele disse: o mundo ainda está para ver o que Deus fará na vida do homem, através da vida, junto com o homem que se entrega totalmente a se consagrar a Ele. E sabe o que o D.L. Moody falava? Eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, viver como Jesus viveu. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero que desde a minha casa, a todas as pessoas que passarem por mim, eu quero que as pessoas olhem em mim e veja o caráter de Cristo. Mas não só o caráter, mas veja a fé. E não só a fé, mas veja o amor. E não só o amor, mas veja o perdão. E não só o perdão, mas veja o poder e a autoridade. Ontem eu fiquei conversando, essa madrugada, até 3 horas da manhã, conversando com a minha esposa, falando das coisas de Deus. Eu falei para ela: querida, eu estou orando a Deus, Senhor, me reveste de autoridade. Eu falava para ela: sabe esses pastores que passaram na minha vida? Eu conheci homens, e conheço homens e mulheres de Deus, que aonde eles chegam, eles não precisam nem abrir a boca. Você olha neles, você já vê que tem algo diferente na vida deles. Eu conheço homens assim e mulheres de Deus assim. Irmão, você sabe, chega de ser meia boca, irmão. Chega de ser nota 7. Chega de levar a vida de qualquer jeito. Irmão, sabe quando eu vou saber que realmente a minha vida está valendo a pena? É quando Cristo em mim começar a impactar a vida de outras pessoas. Eu quero ser filho, eu já sou filho. Eu quero é ser discípulo, eu sou filho. Ele me chama de filho, ele não me chama de servo, mas eu quero servir ele, eu quero seguir ele. Eu estou apaixonado por ele, eu estou apaixonado por ele. Eu quero é ele, eu quero refletir ele. Em nome de Jesus, querido, feche seus olhos. Tem algo que você tem que falar com Deus hoje aqui. Eu creio que ele é poderoso. Eu creio que ele é poderoso para te levar a águas mais profundas. Eu creio que ele é poderoso para te levar em águas mais profundas.
Eu creio que Ele é poderoso para te levar em águas mais profundas. Comece a falar com Deus agora em nome de Jesus. Até quando você vai ser o mesmo? Até quando você vai ser o mesmo? Até quando você vai ser a mesma mulher? Até quando você vai ser a mesma mulher? Até quando você vai ser o mesmo homem? Não adianta você mudar de igreja. Não adianta você mudar de cidade. Não adianta você mudar de país. O que tem que mudar é a sua mentalidade. É a sua mente que tem que mudar. Eu não aceito ser o mesmo, Deus. Jesus, eu sei que o Senhor plantou essa igreja nesse lugar com propósito. E eu quero alcançar esse propósito. Eu quero ser esse homem. Aleluia.